Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai voltar a falar sobre equações do primeiro grau. A gente já falou sobre essa matéria importantíssima, que são as equações do primeiro grau, a gente resolveu questões dessa matéria e a gente já estudou bastante isso. Porém, a gente está num período em que a gente vai rever muita coisa importante, que a gente vai tentar é, ter certeza de que esses fundamentos estão bem postos para vocês poderem ir bem nas provas. Essas matérias que a gente escolheu a dedo para revisar são matérias que a gente considera fundamentais que todo mundo esteja conseguindo fazer qualquer questão dessa matéria. Por quê? Porque elas são matérias que caem muito e porque elas são relativamente fáceis de aprender e depois, no futuro, em algumas matérias que a gente já viu, inclusive, essas matérias elas vão servir de base para a gente conseguir resolver outros problemas. Então, vai ter alguma questão, por exemplo, de funções do primeiro grau, que se você não souber resolver uma equação do primeiro grau, você nunca vai conseguir resolver uma questão que é de função do primeiro grau, por exemplo. Então, a gente precisa ter certeza que todo mundo está mandando super bem nessas matérias. Dito isso, vamos começar. Eu vou tentar não ser muito repetitivo, mas a gente vai começar de novo com a definição de equações do primeiro grau, e a gente vai ver alguns exemplos. Depois, a gente vai resolver alguns exercícios. E por último, eu vou tentar aprofundar um pouquinho mais esse conceito para as pessoas que já acham esse conteúdo fácil verem alguma coisa nova também. Então, vamos lá. Então, eu escrevi aqui para vocês uma definição de equações do primeiro grau. Vamos ler juntos. Definição. Uma equação do primeiro grau é qualquer igualdade que possa ser escrita na forma ax mais b igual a zero, onde x é a incógnita e a e b são números reais. Bom, a gente já viu essa definição antes, ela é uma definição muito importante, né? A gente precisa lembrar dessa forma daqui. A gente precisa entender um pouquinho dessa definição também. Eu já falei para vocês, antes, na aula que a gente viu sobre equações do primeiro grau, que nem todas as equações do primeiro grau vão se apresentar nessa forma daqui. Existem equações que são do primeiro grau e vão estar em uma forma diferente dessa daqui, né? O que essa forma daqui está dizendo para a gente? Vamos pegar um exemplo? É como se fosse, por exemplo, 3 vezes x menos 1 igual a zero. Essa equação daqui, ela está escrita nessa forma daqui, onde o a vai ser o número 3, o b vai ser o número menos 1, certo? Então, essa equação daqui é uma equação do primeiro grau, com a igual a 3 e b igual a menos 1. E ela já está escrita nessa forma padrão de equações do primeiro grau, certo? Do lado direito a gente tem zero e assim por diante. Agora, nem sempre as equações do primeiro grau elas vão estar escritas exatamente nessa forma daqui. Então, a gente precisa aprender a manipular essas equações do primeiro grau para poder chegar nessa forma e verificar se, de fato, ela é uma equação do primeiro grau ou não. Dependendo do grau da equação, a gente vai resolver de formas diferentes. Mas o que é o grau da equação? O grau da equação é a potência da nossa incógnita. Então, a nossa variável daqui vai ter potências diferentes de acordo com o grau da equação. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a vezes x mais b. Aqui, o x está elevado a 1. Sempre que a gente não escreve a potência, tem um 1 escondido aqui, certo? Assim como a gente pode pensar que tem o 1 dividido b, ou que tem 1 multiplicando b aqui também, né? A gente está simplesmente não colocando esses 1's porque seria redundante. Mas a potência que está aqui no x é 1. Então, a maior potência da nossa incógnita nessa equação daqui é 1. Então, a gente considera essa equação como sendo uma equação do primeiro grau. Se, ao invés de x aqui, eu tivesse x ao quadrado, essa seria uma equação do segundo grau. Essa seria um exemplo de uma equação do segundo grau, porque aqui a potência do x seria 2, e assim por diante. Então, essa equação daqui é do primeiro grau. Agora, se eu colocasse aqui no lugar do menos 1, se eu colocasse menos 1 sobre x, onde x é essa mesma incógnita aqui, ó, essa equação daqui já não é mais do primeiro grau. Embora não dê para ver assim claramente, se a gente multiplicar por x dos dois lados dessa equação daqui, o que acontece? Quando eu multiplicar esse termo daqui por x, vai ficar x ao quadrado. Quando eu multiplicar esse termo aqui por x, 1 sobre x vezes x vai dar 1, então esse termo vai cancelar. E quando eu multiplicar zero por x, isso vai dar zero, que qualquer coisa vezes zero dá zero.
Beleza. Então, aqui, a minha nova equação seria 3x² menos 1 igual a zero, né? Esse x aqui já foi embora. Então, essa equação daqui, ó, que eu tinha escrito antes, que era 3x menos 1 sobre x, ela é uma equação do segundo grau. Porque quando a gente simplifica ela, quando a gente escreve ela dessa forma, o x aqui fica ao quadrado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para simplificar a equação para poder ver se ela é de fato ou não do primeiro grau. Se ela for do segundo grau, a forma de resolver é outra, que a gente ainda não viu, tá bom? Mas a gente só sabe, por enquanto, resolver equações do primeiro grau. Tá, e como que se resolve uma equação do primeiro grau? Vamos voltar aqui para a equação do primeiro grau, 3x menos 1. E vamos resolver essa equação aqui, por exemplo. Então, eu vou apagar essa definição aqui e vou escrever só 3x menos 1 igual a zero para a gente resolver. Então, o que significa resolver uma equação? Quando a gente tem uma equação, a gente tem uma igualdade e a gente tem uma incógnita, ou mais incógnitas. A gente pode ter uma equação com mais incógnitas que a gente precisaria de mais equações para resolver. A gente montaria um sistema, a gente já viu um pouquinho sobre isso também. Mas, enfim, voltando aqui. Quando eu tenho uma equação e uma incógnita, o que significa resolver essa equação? Significa encontrar todos os valores dessa incógnita que resolvem essa equação, ou seja, que tornam essa igualdade verdadeira. Então, o objetivo de resolver uma equação é encontrar quais são os valores da minha incógnita que vão satisfazer uma dada igualdade. Quando eu falo dessa forma, talvez fique claro para alguns de vocês como isso pode ser útil, né? Por quê? Porque resolver uma equação nada mais é do que encontrar um valor que vai te responder sobre uma pergunta. Então, às vezes, a pergunta vai ser posta de várias formas diferentes. Ela pode nem ter cara de equação, mas quando você monta os dados da pergunta nesse formato, ele vai ter uma cara de equação do primeiro grau. Por exemplo, vamos supor, tem um problema de lógica que é o seguinte. Se um porco pesa 30 quilos, mas metade do seu próprio peso, quanto que ele pesa? Tá, eu vou ler de novo com calma. Se um porco pesa 30 quilos, mais metade do seu próprio peso, quanto que ele pesa? Esse é um problema de lógica e ele pode ser resolvido usando equações do primeiro grau. Então, vamos chamar de x, nesse caso daqui, o peso do porquinho, né? Então, deixa eu deixar essa equação aqui parada e eu vou chamar de x o peso do porquinho agora. Vamos resolver ela com essa cor daqui. Então, x vai ser o peso do porco, ok? E a minha questão é a seguinte. Pronto, eu escrevi a minha questão e a questão é a seguinte. Se um porco pesa 30 quilos, mais metade do seu próprio peso, quanto ele pesa? Então, x vai ser o peso do porco, né? Então, vamos escrever uma equação para esse problema. Eu tenho que o peso do porco, que eu chamei de x, é igual a 30 quilos mais metade do seu próprio peso. Quanto que é metade de x? É x sobre 2. Então, agora é só resolver essa equação daqui. Primeiro, a gente pode ver se ela é uma equação do segundo grau, subtraindo x dos dois lados. Se eu subtrair x dos dois lados, do lado esquerdo eu vou ficar com zero, do lado direito eu vou ficar com 30 mais x sobre 2 menos x. E a gente pode lembrar que x é a mesma coisa que 2x dividido por 2, certo? Eu posso só cortar os dois aqui e ficar com x. Isso é só o MMC entre esses dois números aqui do denominador para eu poder simplificar essa continha daqui e ver que x menos 2x vai dar menos x e todo mundo dividido por 2 vai ficar menos x sobre 2. Então, essa equação daqui vai ser escrita na forma 0 igual a 30 menos x sobre 2. Pronto. E agora ela está com cara de equação do primeiro grau. O meu b seria 30 e o meu a seria menos meio. Se você quiser, você pode escrever ela ainda assim, ó, menos x sobre 2 mais 30 igual a zero, certo? Eu posso escrever ela dessa forma só para ver aqui mais claramente quem é o a e quem é o b. Mas aqui ela já é uma equação do primeiro grau, já dá para ver aqui também, né? Então, vamos resolver essa equação. Como é que a gente resolve essa equação? Isso aqui que eu fiz foi ver se ela é ou não é do primeiro grau. Para resolver, eu preciso fazer o quê? Eu preciso encontrar o valor de x que vai satisfazer essa equação. Você pode tentar chutar valores e ver se vai dar certo, mas o jeito mais fácil de resolver é isolar o x. Porque quando o x estiver sozinho,
eu vou ter certeza de que o que está do outro lado vai ser o valor dele. Quer ver? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos somar x sobre 2 dos dois lados. Quando eu fizer isso, o menos x sobre 2 que está aqui vai se cancelar. Ou seja, vou passar esse menos x sobre 2 para o outro lado, somando. Olha só, eu vou ter do lado esquerdo 0 mais x sobre 2 é igual a 30 menos x sobre 2 mais x sobre 2. Daqui para cá, o que eu fiz? Dos dois lados da equação, eu somei a mesma quantidade. Eu somei x sobre 2 do lado esquerdo e eu somei x sobre 2 do lado direito. O que acontece é que, como aqui eu tenho menos x sobre 2 mais x sobre 2, essas duas quantidades são iguais, só que elas estão com sinais opostos, então elas vão se cancelar. E do lado direito eu vou ficar só com 30. Do lado esquerdo, 0 mais qualquer coisa vai ser essa própria qualquer coisa, porque 0 não acrescenta em nada. Então, do lado esquerdo eu vou ter só x sobre 2. E a minha conclusão é que x sobre 2 é igual a 30. X sobre 2 é igual a 30. Mas o x ainda não está isolado, porque eu tenho um 2 dividindo aqui. O que eu posso fazer para me livrar desse 2 que está dividindo? Eu posso multiplicar por 2 dos dois lados, certo? E quando eu fizer isso, eu vou descobrir que x é igual a 60 quilos. Por que quilos? Porque esse peso aqui estava em quilos, certo? Então, esse 30 daqui representa um valor em quilos. E logo, quando a gente pegou esse 30 daqui e multiplicou por 2, eu estou multiplicando 30 quilos por 2. Então, o peso do porquinho é 60 quilos. Beleza. Então, a gente resolveu uma questão que não parecia ser de equação do primeiro grau, né? Parecia ser um problema só que você tinha que pensar, mas, na verdade, quando você escreve ele como equação do primeiro grau, fica bem mais fácil de resolver, porque fica bem mais claro o que o problema está dizendo. Então, o maior trabalho vai ser passar essas informações que estão em forma de texto para a forma de equação. Depois que você chegou em forma de equação, é só isolar a sua variável, isolar o x e resolver. Então, aqui, ó, se você fosse resolver direto, você passava esse x sobre 2 para lá subtraindo, ia ficar aqui x sobre 2, né? Porque x menos x sobre 2 dá x sobre 2. Multiplica por 2 dos dois lados e você já encontra 60. É bem rapidinho. Aqui eu só demorei um pouco porque primeiro eu fui mostrar para vocês que isso era uma equação do primeiro grau. Depois eu resolvi, né? Então, até aqui, eu só estava mostrando para vocês que isso era uma equação do primeiro grau. E aqui ficou a resolução. Bom, e essa, então, na verdade, só para a gente ter certeza que isso ficou claro. Por que isso resolveu o problema? Por que o valor de x é 60? Porque se eu pegar esse valor aqui e substituir de volta no lugar do x, então se eu escrever essa equação que está aqui circulada em verde, só que com 60 no lugar do x, essa igualdade vai ser verdadeira. Então vamos escrever. Eu tenho 60 é igual a 30 mais 60 sobre 2. 60 sobre 2, que é o que está aqui ó, em x sobre 2, vai dar justamente 30, né? 60 dividido por 2 dá 30. Então, 60 é igual a 30 mais 30. Isso aqui é uma verdade, porque 60 é igual a 60. Ótimo! Então, isso aqui que a gente chegou é uma verdade, né? Se isso é uma verdade, isso quer dizer que esse é o valor de x que resolve a equação. Encontrar uma resposta para a equação nada mais é do que encontrar um valor que torna essa equação verdadeira. Então, nesse caso aqui em cima, que eu parei antes de resolver, a gente pode tentar chutar valores, ou a gente pode simplesmente resolver isolando o x. Como é que a gente isola o x? Eu vou somar um dos dois lados, ou seja, eu vou passar esse menos 1 para o outro lado, somando, então eu vou ficar com 3x igual a 1. Agora, o 3 está multiplicando o x aqui, só que eu quero deixar o x sozinho. O que eu faço? Eu vou dividir por 3 dos dois lados, porque multiplicar por 3 depois dividir por 3 não vai me alterar o valor que eu tenho. Então, quando eu dividir por 3 dos dois lados, eu vou ficar com x é igual a 1 sobre 3. O que isso quer dizer? Que se eu pegar esse 1/3 e substituir de volta aqui, eu vou ter 1/3 vezes 3, que dá 1, menos 1 igual a 0, que é uma verdade também. Então, resolver uma equação nada mais é do que encontrar o valor que torna essa equação verdadeira. Às vezes, uma equação pode ter mais de uma resposta, mas quando ela for uma equação do primeiro grau, ela sempre vai ter apenas uma resposta. E o nosso trabalho, quando a gente está resolvendo uma equação do primeiro grau, é encontrar quem é essa resposta. Tá bom?
Então, agora vamos resolver mais uma questão que não parece ser do primeiro grau, mas a gente vai descobrir que é sim. A questão diz o seguinte: em um estacionamento de caminhões, há o mesmo número de carros com 4, 6, 8 e 12 rodas. Se há 2.730 rodas no estacionamento, quantos veículos estão parados lá? Então, a questão primeiro parece que não tem nada a ver com a equação do primeiro grau, né? Mas a gente pode formular esse problema de uma forma em que vai ter tudo a ver com a equação do primeiro grau. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Aqui a questão está falando para a gente que há o mesmo número de carros com essas rodas daqui. Se é o mesmo número, vamos chamar esse número daqui de x. Então, o que é x? X vai ser o número de carros com 4 rodas, que é o mesmo número de carros com 6, 8 e 12 rodas. Carros não, né? Caminhões. Mas, enfim, x vai representar esse número para a gente. Então, vamos escrever a equação que está implícita nesse enunciado daqui. Como é que eu vou contar o número de rodas? Eu sei que o total de número de rodas é 2.730. Então, 2.730 esse vai ser o número de rodas total. Agora, como é que eu posso encontrar o número de rodas a partir do número de carros? Se eu tenho x carros com 4 rodas, se eu tenho x carros com 6 rodas, se eu tenho x carros com 8 rodas e se eu tenho x carros com 12 rodas, então a contribuição de rodas dos carros com 4 rodas vai ser 4 vezes x, porque para cada carro daqui eu vou ter 4 rodas. Da mesma forma, para cada carro com 6 rodas, eles vão contribuir cada um deles com 6 rodas. Então, a contribuição vai ser 6x. E assim sucessivamente. Com os carros de 8 rodas, a contribuição vai ser 8 vezes o número de carros, então 8x. Né? E com 12 também, 12x. Somando isso daqui, ó, a gente vai ter 8 mais 12, perdão, 12x, não posso esquecer do x, x é muito importante aqui, né? Porque são x carros com 12 rodas. Então, o que a gente faz? A gente só resolve essa equação no primeiro grau. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tentar isolar o x. Primeiro, uma coisa que a gente pode fazer para simplificar um pouco essa equação daqui é somar os x do lado direito. Eu tenho 4x mais 6x, que vai dar 10x. Eu tenho 8x mais 12x, que vai dar 20x. Então, 10x mais 20x dá 30x. Eu tenho, então, 22.730, 2.730 rodas é igual a 30 vezes o número de veículos, x. Né? O número de cada um desses veículos aqui. Agora, para resolver essa equação, basta isolar o x. Como é que eu faço isso? Eu posso, primeiro, aqui, ó, aqui do lado esquerdo, eu posso ver que termina com um zero esse número daqui. E do lado direito, eu tenho 30 multiplicando x. Né? Então, os dois números do lado esquerdo e direito são simplificáveis por 10. Né? Eu posso cortar aqui esse zero com esse zero. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou dividindo por 10 dos dois lados. Então, agora eu vou ter 273 é igual a 3x. A gente pode ver também que 273 é divisível por 3. Como é que você faz para saber disso? Você pode somar esses numerozinhos daqui. Ó. Isso só funciona para o 3. O 3 ele tem uma regrinha muito especial, que é o seguinte: se você somar esses dígitos e essa soma for divisível por 3, então esse número todo aqui também é divisível por 3. Então, 2 mais 7 mais 3 vai dar 12. E 12 é divisível por 3. Então, esse número aqui, 273, também é divisível por 3. Então, aqui, deixa eu só escrever de novo a equação. Eu vou ter 273 é igual a 3x. Então, x vai ser igual a 273 dividido por 3. Eu só passei o 3 dividindo, ou seja, eu dividi dos dois lados por 3. Né? Como é que eu faço a divisão? Eu vejo aqui 2 não é divisível por 3, 27 é. 27 dá 9, resta 0. 3 dividido por 1 dá 1. Perdão, 3 dividido por 3 dá 1. Então, a resposta dessa divisão daqui é 91. Então, x é igual a 91. Agora, muita calma nessa hora. Se a gente só responder aqui, ó, para a pergunta, se a gente chegar e colocar aqui, ó, 91 caminhões, 91 veículos, né? 91 veículos. Isso aqui vai estar errado. Por que que vai estar errado? Porque qual que é a pergunta? A pergunta é quantos veículos estão parados lá. E o que que é o x?
O x, no nosso caso, é o número de carros com 4 rodas, que é o mesmo número de carros com 6 rodas, e 8 e 12. Então, para encontrar quantos veículos estão parados lá, eu preciso pegar esse x aqui que eu já encontrei e multiplicar ele por 4, porque eu tenho 4 tipos diferentes de carro, né? Eu tenho esse e esse. O total de carros que estão parados aqui vai ser x mais x mais x mais x. Então, vai ser 4 vezes x. 4 vezes 91 é igual a, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Então, 364 é o total de veículos parados lá. Então, não são 91 veículos, são 364 veículos. Bom, gente, eu acho que vou parar por aqui essa semana. Eu pensei em colocar algumas coisas um pouco mais avançadas, mas eu acho que talvez ainda não seja a hora. Eu só queria falar para vocês que essa equação do primeiro grau, que parece super fácil e uma coisa super simples, na verdade é uma ferramenta muito usada até por matemática muito avançada. Quando a gente vai estudando um pouquinho mais de matemática, a gente vai encontrando várias coisas difíceis, várias coisas complicadas, e chega um momento que a gente não consegue nem resolver mais as equações que a gente encontra. Então, o que a gente faz? A gente tenta simplificar aquilo que a gente encontrou, que parece muito difícil, que a gente não consegue resolver, para algo que a gente consegue. A gente tenta encontrar casos em que aquilo que parece impossível fica muito parecido com algo que a gente já conhece. E a equação do primeiro grau é uma das coisas assim, que a gente mais gosta de aproximar. Então, a gente mais gosta de pegar as coisas difíceis e transformar elas em equações do primeiro grau, porque, bom, a equação do primeiro grau é relativamente muito fácil de resolver. Então, se vocês souberem essa ferramenta, se vocês souberem resolver qualquer questão de equação do primeiro grau, vocês vão estar muito bem amparados até para resolverem problemas muito difíceis. A gente pode aproximar esses problemas difíceis para equações de primeiro grau em alguns casos específicos. Tá bom? E com isso, eu dou para vocês um abraço e desejo bons estudos e até a próxima.